Você já sentiu que a sua vida estava andando para trás? Que por mais que você tentasse fazer a coisa certa, o destino ou nada coloca a seu favor? Parece que você está lá na cova, na prisão. Sabe, hoje eu quero falar para você. Hoje nós vamos mergulhar na história de um homem que viveu exatamente isso. Ele foi o filho preferido que virou escravo, o prisioneiro que foi esquecido ali na prisão, mas depois se tornou um dos homens mais poderosos da terra. Sabe, o segredo dele não está na sorte, e sim na habilidade que eu e você precisamos ter, na capacidade de transformar cada calamidade em uma bênção extraordinária. Sabe, se você quer entender como Deus pode usar processos difíceis, lutas que porventura você esteja passando, para contribuir para o seu futuro, para um futuro próspero, abençoado, fica comigo nesse vídeo. Eu sou o pastor Renan e hoje eu quero compartilhar com você, dando continuidade ao estudo de Gênesis. Nós vamos falar a respeito de José. Sabe, o nome José em hebraico, ele significa que ele, Deus, adicione, ou seja, que Deus adicione. Ele foi o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Mas você vai perceber que José, ele era alguém, na verdade, que foi vocacionado para transformar tragédias em bênçãos. Sabe, um pouco da história dele, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Uma caravana de ismaelitas estava passando ali e os seus irmãos o tiraram do poço e venderam como escravo. E ele passou então de ser o filho amado na sua casa a se tornar um escravo no Egito. Sabe, José era o filho de Jacó com Raquel, a esposa pela qual Jacó trabalhou 14 anos para se casar com ela. Tamanho era o amor dele por essa mulher. Sabe, de fato a Bíblia nos mostra que ele era o filho preferido de Jacó. E por causa disso, gerou o quê? Ciúmes em seus irmãos, que passaram então a odiá-lo. E eles tiveram um plano de matar o próprio irmão. Mas um dos seus irmãos, chamado Rúben, ele disse: olha, não vamos matá-lo, vamos jogá-lo aqui na cisterna. E posteriormente ele foi vendido como escravo. Olha só, de filho que estava na casa, olha a situação. E tudo isso por quê? Porque José era arrogante, porque José estava caçando problema? Não, simplesmente porque José decidiu viver os sonhos de Deus para ele. Sabe, aqui na história de José, você vai ver que uma vez que José era escravo, ele foi comprado por um oficial de Faraó chamado Potifar. E na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor abençoava José em tudo aquilo que ele fazia. A Bíblia diz que ele era formoso, bonito, e a mulher do seu patrão começou a assediá-lo. Mas nós vimos que mesmo em face da tentação, em mesmo a face da oportunidade, José não traiu o seu Deus. José não traiu o seu patrão. Sabe, ele foi preso injustamente e lá na prisão, para você ver, ele não tinha feito nada. Ele foi preso injustamente. Talvez uma situação que você tem vivido hoje, uma situação da qual você precisa lidar com a injustiça. Ele foi preso, mas ele se tornou então, e ele ganhou a simpatia do carcereiro. A Bíblia diz que mesmo nessa situação, ele foi usado por Deus para interpretar o sonho ali do padeiro e do copeiro do rei do Egito. Sabe, em face deste episódio, acabou ele interpretando então o sonho de Faraó. E no mesmo dia, uma vez José pela manhã certamente estava preso, e no final desse dia, José foi transformado em governador do Egito. Quando ele apresenta ali uma solução para o sonho que Faraó teve, ele então se tornou governador do Egito. E eu quero dizer para você, José é um exemplo de uma vida abençoada e próspera, apesar de tudo aquilo que ele viveu. Sabe, no entanto, o que nós podemos perceber na vida de José, querido, é que ele foi vocacionado para transformar tragédias em bênçãos. E eu quero então contar para você um pouco mais da história de José. Sabe, José, como um homem que sonhou os sonhos de Deus. Tudo começou na vida de José porque ele decidiu sonhar os sonhos de Deus. E tudo na nossa vida deve também começar assim, com uma visão. Se nós desejamos servir a Deus, e eu acredito que é o que você quer, é necessário buscar dele a visão que ele tem para nós. Nós chamamos isso de sentido da vida, ou propósito da vida. Uma vez que você entregou sua vida para Jesus, é importante que você compreenda qual é o propósito dele para você, para que você possa cumprir. Em outras palavras, isso é a visão, é aquilo que vai nos dar
direção. E por causa dos sonhos de José, que Deus havia colocado no coração de José, os seus irmãos o tomou por inveja. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 37:11. Os seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Então, olha o processo na vida de José. Ele teve um sonho, que era o sonho de Deus para ele. A Bíblia diz que ele sonhou que o sol, a lua, as estrelas iriam se curvar diante dele. Isso significava o quê? Que ele iria governar sobre a sua casa. Outro momento, a Bíblia diz que José, ele estava ali com seus irmãos, ele disse, olha, nós fomos colher ali trigo e o meu pendão prevaleceu e todos os pendões de vocês se dobraram. Isso nos fala também de que Deus estava preparando algo grande na vida de José. Assim como Deus tem colocado sonhos no seu coração, Deus tem colocado visões no seu coração. Então, lembra sempre disso, é o Senhor que nos dá a visão clara. Por causa disso, por causa dessa visão, promoveu o quê? Inveja nos seus irmãos, que tiveram a ideia de quê? De destruir, de acabar com a vida de José. Os primeiros momentos ali, a Bíblia diz em Gênesis 37, verso 28, e passando mercadores midianitas, tiraram a José da cisterna e venderam-lhe por 20 moedas de prata aos ismaelitas, e eles levaram José ao Egito. Então olha só, por causa dos sonhos de Deus, seus irmãos começaram a odiá-lo e por causa disso venderam. Então olha só, ele era o filho amado, estava na casa do pai, mas agora olha a situação que ele estava passando. Seus próprios irmãos estavam perseguindo. Talvez é a sua história, talvez tem pessoas próximas de você que têm perseguido você por causa dos sonhos de Deus. Mas nós podemos perceber que nesse processo da vida de José, assim como deve ser nas nossas vidas, José é alguém que venceu toda amargura e ressentimento. Nós vamos ver no final da história de José que quando ele se revela aos seus irmãos, o que acontece? Ele decide perdoá-los. Ele decide perdoar. Olha que atitude nobre José teve. Mesmo em face de todo o sofrimento que lhe foi causado, ele não pagou o mal com o mal. Sabe, a Bíblia vai dizer que ele se tornou governador do Egito. E como governador do Egito, havia ali um tempo de muita seca, de muita fome no Egito. E a Bíblia diz então que as pessoas iriam comprar ali com José e em certo momento seus irmãos foram até lá. Eles não reconheceram que era José. E José os reconheceu como seus irmãos. E ele poderia ter tido a oportunidade de se vingar, mas ele não fez. Por quê? Porque ele decidiu vencer. Ele decidiu vencer a amargura, o ressentimento. E eu quero dizer para você, não guarde amargura, ressentimento no seu coração. Sabe, isso só vai prejudicar você. Eu costumo dizer que aqueles que guardam mágoa, ressentimento, são como aqueles que bebem o veneno, esperando que a outra pessoa que o fez mal morra. Mas na verdade, é você que está morrendo. Sabe? É importante que você libere perdão. É importante que você decida liberar perdão sobre aqueles que porventura fizeram mal para você. Para que a sua vida vá adiante, para que você cumpra o propósito de Deus. É interessante que dentro desse processo da vida de José, ele venceu o pecado por causa do Senhor, demonstrando que não estava amargurado. Então, ele venceu o pecado da amargura, do ressentimento. Ele poderia ter se vingado, mas decidiu não fazer. Uma vez que ele então estava ali preso, ele ficou 13 anos preso de maneira injusta. Por quê? Porque em um determinado momento, a Bíblia diz que a mulher de Potifar, daquele homem que havia comprado ele do mercado de escravos, começou a dar em cima dele. Olha, não é fácil, né? José era um homem abençoado. A Bíblia diz que tudo que ele fazia na casa de Potifar, Deus abençoava ele. Ele era um homem abençoado. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas olha só, além disso, o homem era bonito. E a mulher do Potifar começou a dar em cima dele. A Bíblia diz que de maneira insistente, essa mulher começou a dar em cima dele. Em outras palavras, olha, José, deita-se comigo. Olha, meu marido não vai ficar sabendo. Mas mesmo em face a essa tentação, a Bíblia diz, sabe o que ele fez? Que ele fugiu. Ele fugiu. A Bíblia diz que ele deixou ali, a mulher o agarrou, ele então deixou as suas roupas, né? Naquela época as pessoas não usavam roupas como as nossas hoje, eles usavam túnicas. E a Bíblia diz então que para não pecar contra Deus e não pecar contra o Senhor, para não cair na tentação com aquela mulher, sabe o que ele fez? Ele fugiu. A Bíblia diz que a roupa dele foi retirada e ficou na mão da mulher. Imagina agora, o homem corre pelado e a Bíblia diz que a mulher começou a gritar. Olha, estou sendo violentada. E
E a Bíblia diz então que José foi preso injustamente. E lá na prisão ele ficou 13 anos. Olha só que terrível. Olha que processo terrível na vida de José. Sabe, ele viu ali na prisão, ele interpretou os sonhos de dois homens, do copeiro do rei e do padeiro do rei. E a Bíblia diz então que a interpretação dos sonhos que José teve ali a respeito desses dois homens se concretizou. A Bíblia diz que o copeiro foi restituído à sua posição e o padeiro foi então morto. Olha só, era alguém que Deus usava. Era alguém que Deus usava mesmo em face a esse problema. E ali nós podemos perceber que mesmo ali na prisão, ele foi alguém que se tornou uma bênção para outras pessoas. Então eu sei que muitas vezes nós, devido aos problemas, adversidades, lutas que passamos, nós temos uma tendência de ficarmos amargurados, ressentidos, e não queremos então servir a outras pessoas, não queremos abençoar outras pessoas. Mas José não foi assim. José, lá na prisão, a Bíblia diz que ele ganhou a simpatia ali do carcereiro e ele abençoou aquele lugar. E aí nós temos uma característica clara de José que eu quero compartilhar com você, para que você possa também desfrutar isso na sua vida. A Bíblia diz que José era alguém que transformou calamidades em bênçãos. Sabe, esta é uma vida marcada de dureza, que não teve facilidades na vida, mas é uma marca também de alguém que foi muito abençoado por Deus. Então olha só, por tudo isso que José passou, a Bíblia diz que apesar do ódio do seu irmão, ele foi abençoado na sua casa. Sabe, José foi abençoado apesar do ódio, do ciúme dos irmãos e do amor preferencial do pai, que acabou por prejudicá-lo, mas mesmo assim ele era alguém abençoado. Quando ele foi jogado na cisterna, a gente poderia pensar, poxa vida, mas que bênção é essa? Pois é, mas se você se lembra da história, os seus irmãos queriam matá-lo. Então o fato dele estar na cisterna é sim uma grande bênção para ele. Deus estava poupando a vida dele. Outra coisa, sabe, ele foi vendido como escravo. Você pode pensar, poxa, mas que bênção há nisso? Pois é, mas ele não foi vendido para qualquer pessoa. A Bíblia diz que ele foi vendido por um alto oficial de Faraó, ou seja, alguém muito rico, muito próspero. Então, ele foi morar numa casa, ele foi ser escravo numa casa de alguém muito importante. E isso, acredite, isso foi bênção também na vida de José. Sabe, José, ele era um mordomo fiel. A Bíblia diz que ali em Gênesis capítulo 39, 40, que tudo o que José fazia, ele era abençoado. Então, tudo estava na mão, tudo que era de Potifar estava na mão de José para cuidar, exceto, obviamente, a sua mulher. Mas olha só, e ele foi abençoado ao servir, ele era fiel servindo. Talvez você tenha passado um momento difícil no seu trabalho, de perseguição, por exemplo. Mas eu quero dizer para você, seja fiel, faça como para o Senhor. Amém? Outra característica, José, ele foi abençoado como preso. Você pode pensar, poxa, como assim? Olha só, o cara foi parar na prisão injustamente. Pois é, mas não era comum naquela época um escravo que tentasse assediar a esposa do seu patrão, ele não seria preso, ele seria morto. Mas mesmo assim, José foi abençoado estando preso. Lá na prisão, ele ganhou a simpatia do carcereiro, ele foi usado por Deus e ele pôde então sair da prisão para se tornar governador do Egito. Então olha só, José é alguém que é abençoado como homem de Deus, apesar da visão ter demorado para se cumprir. E eu quero dizer para você, talvez você tenha aguardado por muito tempo a promessa, a visão de Deus se cumprir. Mas deixa eu dizer para você, continue crendo na promessa. Continue crendo na promessa de Deus sobre a sua vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Amém? Então olha só, e ele estava então na prisão. Depois da prisão, para onde que José foi colocado? A Bíblia diz que ele foi colocado como governador do Egito. E aí nós temos as marcas de um homem abençoado. A primeira marca de um homem abençoado é um homem que tem visão. Uma visão de Deus no seu coração. Algo que acalenta o seu coração, que aquece o seu coração todos os dias. Você sabe, é interessante que José, ele era alguém que tinha uma visão do futuro. Ele tinha uma percepção clara do que Deus iria fazer. Inclusive, quando ele estava para morrer, ele deu ordem aos seus aos seus irmãos sobre os seus ossos. Ele diz, olha, vai ter um tempo
que Israel vai ficar aqui no Egito. E a Bíblia diz que eles ficaram ali cativos por 400 anos. E depois disso, eles saíram, né? A história do Êxodo. E aí o que acontece? A Bíblia diz que eles se lembraram daquilo que José tinha dito. Eles levaram seus ossos consigo. Isso nos fala de quê? De visão. Uma outra característica de um homem abençoado é o caráter. Um caráter santo, irrepreensível. Mesmo em face da tentação da mulher, ele não pecou. Mesmo em face ali dos seus irmãos, onde ele poderia ter sido ali vingativo, ele decidiu não fazer isso. Essa é uma característica de quem é abençoado. Outra característica, a simpatia. O carcereiro ali na prisão gostou de José. Então uma pessoa abençoada, ela vai irradiar simpatia aonde quer que ele esteja. A Bíblia diz, olha só, em Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê. Essa palavra mercê significa graça perante o carcereiro. Por quê? Porque tinha a simpatia. Uma outra característica de alguém abençoado é alguém oportunista. Ou seja, ele viu uma oportunidade e aproveitou. Quando ele interpretou o sonho ali do padeiro e do copeiro, ele diz para aquele que era o copeiro, falou, olha, lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó. E olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que aconteceu exatamente isso. Quando o copeiro retornou ali à posição dele junto ao rei, a Bíblia diz que o Faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar. E depois disso, o copeiro disse, olha, quando eu estava lá na prisão, teve um homem que interpretou os meus sonhos. E se cumpriu o que ele havia dito. E o que acontece então com José? Ele foi lembrado. Ele não ficou esquecido. O Senhor lembrou dele. Sabe, eu sei que muitas vezes nós queremos ser lembrados por pessoas influentes, mas o importante é ser lembrado pelo Senhor. A Bíblia diz que Davi estava de trás das malhadas quando Samuel foi lá para ungir o novo rei. Quando ele chega na casa de Jessé, cadê o outro filho, Jessé? A Bíblia diz que enquanto Davi não foi chamado, Samuel não pôde ali abençoar. Por quê? Porque o homem vê o natural, mas Deus não se esquece. Davi estava de trás das malhadas. José estava lá na prisão, mas foi lembrado pelo Senhor. E por causa disso, a Bíblia diz que ele foi alçado, então, à posição de governador. Por quê? Porque ele teve coragem. Coragem para os desafios da sua vida. Havia um grande desafio. Ele disse para o faraó, olha, o seu sonho, faraó, é o seguinte, haverá 7 anos de muita bênção e prosperidade no Egito, mas haverá também 7 anos de muita escassez. E ele ainda diz, olha, é bom, faraó, que você escolha alguém que saiba administrar. E aí quando o faraó disse para ele, olha, ninguém é melhor do que você então. O que ele teve? Coragem. Coragem para assumir. Coragem para assumir os desafios. Para ser usado pelo Senhor. Porque é isso que o Senhor vai fazer. E aí eu quero terminar dizendo isso para você. A principal atitude de um homem abençoado é que ele é perdoador. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 45, verso 4. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque havendo me vendido para aqui, para preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha só que homem abençoado. Olha, ele perdoou seus irmãos porque ele entendeu que todo o processo que ele passou na vida dele, desde o momento ali da cisterna, desde ser vendido como escravo, de ser colocado ali na casa de um homem, de ser preso injustamente, até aquela posição que Deus havia preparado, foi tudo obra de Deus, foi plano de Deus para cumprir um propósito. Que propósito? Poupar a vida das pessoas. Porque havia fome no mundo todo. Mas José foi colocado naquela posição para poder guardar a vida. E aí eu quero encerrar dizendo isso para você. Talvez você tenha olhado para a sua vida e você só vê atraso. Você só vê injustiça, você só vê dor. Sabe? Parece que as pessoas que deveriam te amar te abandonaram. Mas Deus está vendo processo. Sabe? Você não está sendo destruído. Você está sendo preparado para coisas maiores. Guarda isso no seu coração, querido. Deus não desperdiça as nossas dores. As nossas lágrimas, as nossas dores são recolhidas diante de Deus para o cumprimento do seu propósito. Sabe, a história de José nos ensina que uma vida marcada por dureza, por momentos difíceis,
é também marcada por um tempo de bênção do Senhor. Sabe, se você crê que Deus pode transformar a sua calamidade em bênção, eu quero que você deixe um amém aqui nos comentários. E eu quero pedir algo para você. Se inscreva também no nosso canal para que você continue recebendo palavras da parte de Deus. Deus abençoe você, um grande abraço e até mais.